Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e estou aqui mais uma vez para trazer a bola à rádio. E hoje tenho comigo mais um antigo jogador de futebol da nossa região, Filipe Maçãs. Filipe, bem-vindo ao Bola na Rádio. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Contextualizando aqui um pouco, o Filipe jogou cerca de 2 décadas no Alto Alentejo, representou o Castelo de Vido, o Estrela, o Monfortense, o Gafetense, mas foi no Porto Alegrense que fez grande parte da sua carreira. Foi aí que a carreira inclusivamente começou. E é sobre essa carreira que estamos aqui hoje para falar e vamos começar já pelo início. Como é que tudo começou? Começou porque a minha avó morava nas chamadas brasileiras, na parte de baixo do campo do Municipal, e eu, ainda miúdo, nos tempos em que o campo ainda era pelado, treinei ali algumas vezes. O meu primeiro treinador foi o Sr. João, do Otaleão, mas depois deixei, ou seja, na altura não havia benjamins, não havia um acompanhamento que há como há hoje, felizmente, para os miúdos. Deixei e depois voltei novamente a jogar, só já como iniciado. Uma série de amigos, o Rui Gandum, o Rui Graça e outros, começaram-me a chatear que tinha que ir jogar porque eu na escola industrial passava o tempo a jogar futebol, e voltei novamente a jogar. Abracei nos iniciados a camisola do Porto Alegrense. O meu primeiro treinador novamente foi o Alfaia, o Agostinho Alfaia, que felizmente era uma pessoa muito íntegra, nos ajudou a mim e mais uma série de colegas, também, como depois a seguir tivemos o Casanova, que foi uma pessoa também que nos marcou sobremaneira. Mas foi assim que começou, foi novamente no Porto Alegrense. Fiz as camadas jovens todas no Porto Alegrense, inclusive 2 anos como júnior já a treinar com os séniores, e aí sim acho que nessa altura houve um salto qualitativo no futebol em Porto Alegre, com a chegada do João Cardoso. Um treinador diferente. Eu lembro-me na altura que ninguém fazia alongamentos, ninguém fazia abdominais, e ele primava por antes ou no final fazermos esse tipo de exercícios, e aprendemos muito com ele. Da minha geração, poucos continuaram a jogar, poucos chegaram a sénior. Também não havia as oportunidades que há agora, não se apostava nos jovens como se apostava agora. E eu, felizmente, para a minha primeira época como sénior, na altura fiquei chateado com nós porque não me deixou ficar no plantel do Porto Alegrense com 18 anos, mas ainda bem que assim foi. Ou seja, fui para Castelo Vido no primeiro ano, fiz a época toda na terceira divisão com um treinador que era o Chico Canhoto, uma antiga glória do nosso distrito, dos nacionais, uma pessoa que me ajudou bastante. Tive uma série de amigos e colegas da zona de Castelo Vido que efetivamente, me ajudaram, e eu fiz a época toda. E no ano a seguir voltei ao Porto Alegrense, e aí sim comecei a jogar com regularidade, sempre utilizado. Que eu costumo dizer, e tenho um filho que também joga agora no Porto Alegrense, um miúdo, e costumo lhe dizer, e há algumas máximas que eu guardei. Lembro-me, por exemplo, do Agostinho Alfaia dizer que nunca foi grande jogador, nunca foi o jogador, mas sempre foi capitão de equipa, tal como eu, porque tentava ajudar os colegas, porque mantinha uma postura junto dos colegas. Nós aprendemos muito a perder. Quanto menos perdemos, melhor, mas aprendemos muito a perder, e vamos ganhando um caldo diferente nas derrotas, e as vitórias também, obviamente, porque nos dão uma alegria diferente. Havia muita competitividade na altura, era difícil chegar a titular. Havia muita gente com qualidade a jogar futebol. Repara, na minha altura, quando eu cheguei novamente ao Porto Alegrense, era fácil jogar, porque tive a sorte do Figueiredo apostar em mim. Tinha o carisma do Porto Alegrense, tanto que nessa mesma primeira época
o Zé Monteiro era o capitão de equipa e deixou de o ser porque foi expulso 2 vezes e apostaram em mim com 18 anos, com 19 anos na altura. O Figueiredo apostou em mim como capitão de equipa, mas repare, eu jogava com o Cid, jogava com o Alberto, jogava com o Vitorino. Era fácil, porquê? Porque a qualidade era tal que era mais fácil entrar. Eu, fazendo uma comparação praticamente incomparável, mas eu costumo, na brincadeira, dizer, eu sou sportinguista e costumo dizer que na altura do Paulo Bento, aqueles miúdos entraram todos, os Miguel Velosos, os Motinhos, o Nani, entraram porque a equipa do Sporting tinha muita qualidade. Hoje em dia, a equipa do Sub-23 do Sporting tem muita qualidade, mas é difícil se ingrar na equipa do Sporting atualmente, porque a equipa do Sporting é fraca, tem atletas muito fracos e sem carisma, pessoas que chegam e entram e saem no clube que não criam carisma, é diferente. Como é que se chega a capitão com essa idade? Eu fui sempre capitão, todas as camadas, desde iniciado, fui sempre capitão de equipa. Fui-me habituando a respeitar o portalegrense, as pessoas a respeitarem-me porque eu era fruto da casa. Costuma-se dizer que santos da casa não fazem milagres, mas no meu caso as pessoas gostavam de mim porque era uma pessoa. Também nunca fui grande jogador, mas era raçudo, dava tudo aquilo que tinha dentro de campo e apoiava os meus companheiros. Acho que isso é o mais importante. Um capitão de equipa tem que ser a pessoa que faz a ligação, não com o treinador, porque o treinador é para treinar, mas é aquela pessoa que faz dentro do campo uma função muito importante, que é apoiar os colegas e incentivar sempre a equipa. E aí sim, depois fazer um bocado a ponte com a direção. E na altura nós tivemos a sorte de ter uma direção muito próxima, sempre com diretores, pessoas amigas, que quase que formávamos uma família. Sim, no Portalegrense tivemos essa sorte sempre. Os colegas reconheciam-lhe essa competência social, por assim dizer, também? Sempre fui uma pessoa, fui e sou. Quem me conhece mal pensa que eu sou um gajo um bocado sisudo, sou um bocado fechado, mas depois sou a pessoa mais brincalhona e mais responsável, ou seja, para mim máxima responsabilidade, máxima liberdade. É uma máxima sempre que me tem acompanhado. Destacou-se como central, jogou sempre nessa posição? Ainda joguei alguns jogos como trinco, defesa de direito também uma ou outra vez, principalmente durante o jogo, para ocupar alguma posição, uma necessidade estratégica de jogarmos com 3 centrais, eu derivava ou para a direita ou para a esquerda, porque embora o meu pé de referência seja ao direito, sempre joguei com o esquerdo. Uma coisa que me preocupou foi sempre alimentar o conhecimento do pé esquerdo, para não ser só para subir para cima do autocarro. Mas foi praticamente como central, na altura como líbero, depois nos séniores como central de marcação, e um pouco como trinco mesmo no Nacional, na 3ª Divisão. Ainda fiz alguns jogos como trinco. Disse há pouco que era aguerrido. Que mais características tinha enquanto jogador? Essas mesmas, ou seja, de cabeça era praticamente imbatível. Eu costumava dizer que era, para mim, um pinheiro, como lhe chamam, um tipo com mais de 1,90 m, para mim era peixinho na água. Se fosse um tipo mais pequeno era uma chatice, porque eu nunca fui muito rápido. Mas eu nunca virei a cara à luta, sempre gostei E a 3ª Divisão, repara, a 3ª Divisão na altura tinha muita qualidade, mas tinha campos muito pequenos. E para mim, quanto mais pequeno fosse o campo, mais fácil era, porque eu nunca fui de jogar, nunca fui um central de sair a jogar e fazer a diferença. Sempre fui um central de marcação, um central de porrada, se é que podemos dizer assim. Não tenho peso nenhum em dizer que era duro, mas leal, não era mau, não era, como se costuma dizer no futebol, não era porco. Mas as minhas características eram essas, eram marcação. Houve uma altura que eu lembro-me que jogava o Renato Sousa à minha frente, e eu costumava dizer que eles, quando chegavam a mim, já vinham todos tortos porque já tinham passado por Renato. Mas ainda assim, de certeza que contra quem lhe desse cabo da cabeça, ou não? Sim. Lembro-me de grandes duelos. Lembro-me de a primeira vez que joguei como sénior foi num jogo de apresentação em Elvas. O treinador era o Joaquim Teixeira, eu tinha 16 ou 17 anos. Lembro-me que jogávamos com 3 centrais, joguei eu, o Anfélio e o Dorinho. E o Elvas tinha uma equipa, o Zé Monteiro jogava nessa equipa no meio campo, jogava um Rui Pedro que tinha vindo do Benfica, e eu joguei como central, ou seja, jogava um livro, jogávamos 2 centrais de marcação. Foi uma carga de trabalhos, lembro-me, e principalmente lembro-me, no Rio Maior havia 2 avançados, 2 irmãos que eram os Genitas, que trocavam muito, faziam umas movimentações muito rápidas.
Havia outros que pela sua postura, pela sua força, lembro-me de um Tossou que jogava no Peniche. Havia uma série de jogadores que efetivamente tinham umas características e nós tínhamos de nos preparar. Ou seja, nós não tínhamos o conhecimento, não havia o conhecimento que há hoje das outras equipas, mas passado 5 minutos já tínhamos percebido efetivamente como é que elas jogavam. É como lhe digo, os jogadores mais rápidos eram sempre mais complicados, mas depois também com os anos vamos aprendendo, ou seja, eles correm 30 metros e corro 10, encurto-lhes a distância. E a seu lado, que jogadores recorda talentosos que tenha jogado? Joguei com muitos, felizmente, joguei com o Ricardo Pinto, para mim foi o melhor de todos. O Ricardo Pinto, que jogou na Lourinhã, jogou no Estrela há muitos anos, ainda jogou no Portalegrense comigo. Também já esteve aqui. Lembro-me que teve pouco tempo em Porto Alegre, um Luís Caronho, que tirou aqui a enfermagem e é da zona da Covilhã. Lembro-me do João Paulo Carapinha, que era uma referência que tinha vindo do Campo Maior, que tinha subido à primeira divisão com o Campo Maior, mas ele depois tanto jogava ao livro como comigo, como jogava à frente. Ele teve uma época no Portalegrense que cada bola no meio campo que era um livre ele fazia golo. Não era muito rápido, mas sabia muito, coordenava muito bem. O Rui Cid também era uma pessoa que, pela sua experiência, que coordenava ali. O Alberto, que falei há bocado, o Alberto Pagina, que foi campeão nacional pelo Portalegrense da terceira divisão, embora numa fase já em que ele estava muitas vezes lesionado, mas falava muito, aconselhava muito. Tive a felicidade de jogar com bons centrais. Lembro-me de ser miúdo e o Ricardo Graça para mim era o pequeno Baresi, porque ele não queria jogar a central quando podia ser um excelente central, só que ia jogar no meio, mas tinha uma técnica acima da média, era um central já diferente, era um central mais moderno. Nunca se fez jogador porque ele felizmente optou pelos estudos em vez de jogar futebol. Conquistas e bons momentos, o que é que recorda da sua carreira? Tenho muitos bons momentos. Subimos à segunda divisão nacional pelo Estrela. Tivemos um ano na terceira divisão que fizemos uma época excelente. Na época seguinte tínhamos um grupo brutal. Foi quando apareceu o cientista, o Luís Nabais, eu, o Filipe Romão, o Zé Monteiro, o Sérgio Dias. Tínhamos uma equipa fenomenal. Tínhamos um guarda-redes do outro mundo que era o Rui Valentim. Tínhamos uma equipa efetivamente muito, muito boa. Começou a aparecer o Luís Martins, o Sorna, o Pedro Canário, o Nuno Coelho. São só nomes de malta que jogou ao mais alto nível e que efetivamente fizeram a diferença. Eu tive a sorte de fazer parte dessa equipa. Depois, no ano a seguir, praticamente profissionalizou. Eu, graças a Deus, tenho uma vida profissional que não me deixa na altura. Isso tenho que agradecer ao meu pai, porque quando eu tinha 15 anos ou 16 anos, tive um convite do Campo Maior para ir jogar para o Pão Nacional de Júniores, e o meu pai disse-me: acabas o 12º ano e depois podes brincar ao futebol, mas tens que acabar o 12º ano, só depois é que vais brincar, entre aspas, a jogar futebol, porque há coisas mais importantes que o futebol. Fui campeão depois, quando peguei no Portalegrense, já numa fase, se posso dizer, descendente da minha carreira, no final, a partir tinha 31 ou 32 anos, eu tive um convite da direção do Portalegrense, pelo Mário Fortuoso e pelo Testa, o deputado atualmente, que era o vice-presidente, para abraçar uma carreira. Eu, ao princípio, fiquei um bocado renitente, mas depois falei com o professor Landeiro, obviamente porque eu tenho conhecimentos técnicos, mas não tenho conhecimentos, e táticos, mas não tenho conhecimentos da parte física. Falei com o professor Landeiro, que foi uma pessoa que me acompanhou nesses 6 anos em que eu era treinador-jogador e ele era o treinador, basicamente, da equipa ao nível físico, e obviamente que partilhávamos as mesmas ideias. Tivemos 6 anos fantásticos. Tivemos 6 anos em que eu costumo dizer que perdi muito dinheiro, porque nesses anos podia ter ganho dinheiro. Eu lembro-me de colegas que ganharam muito dinheiro fora, e eu com 37 anos vou para o GAF de ganhar, até me custa dizer quanto é que ganhava nessa altura, não o vou dizer, mas ganhava um absurdo para a idade que eu tinha. Obviamente tinha ainda qualidade, mas aí comparava-se, e eu dizia: perdi muito dinheiro nestes anos, mas ganhei muito como pessoa e ganhei muito como grupo. Esses 6 anos que tivemos, fomos campeões distritais no primeiro ano da segunda divisão, depois subimos à primeira, fizemos 2 segundos lugares, num dos quais fomos a única equipa, ganhamos ao Santo António das Areias, no chamado ano aí dos milionários, em que o Santo António das Areias tinha uma equipa muito boa, um treinador excelente que era o Figueiredo, e um presidente que tinha... Enquanto houve muito dinheiro e muitas condições para ele jogar, nós ganhámos aqui 1-0, fui eu que marquei o golo, com 10, jogámos
45 minutos com 10 e ganhámos o jogo aqui em casa, mas nessa altura tínhamos um grupo fantástico e isso é aquilo que nós guardamos do futebol. Nós agora, há questão de 2 meses, fizemos um almoço de homenagem ao Mário Frutuoso, ao nosso presidente, e apareceram quase 40 pessoas, ou seja, tínhamos um grupo duro, eu, o Mica, o Mafra, o Pavão, sei lá, temos um núcleo duro de jogadores, em que passou o Ricardinho, passou o Bruninho, sei lá, passaram uma quantidade enorme deles. Tive a felicidade, e aí sim, o trabalho que era feito nas camadas jovens do Portalegrense. Eu lembro-me de ir ver os júniores que foram campeões distritais nesse ano, do Pedro Barbas, e nós aproveitávamos o 18, aproveitávamos o Conchinhas. Eu lembro que o Conchinhas jogava como central nessa equipa de júniores e connosco jogava avançado porque era muito rápido. Ele e o Chico Canário jogavam os dois na frente a fazer a diferença em velocidade, porque no distrital era muito mais fácil para o miúdo se encaixar e fazer a diferença. Mas foram 6 anos muito bons. Não tivemos muitas conquistas, mas conquistámos o mais importante, que foi uma equipa e em que havia sempre a ambição dos miúdos jogarem nos séniores. E isso é que eu acho que se está a perder, porque o Desportivo Neu Estrela tem... nem há equipas de júniores, não há quantidade, porque as ofertas hoje em dia para os miúdos são mais do que muitas ao nível de outras atividades, e mesmo aqueles que têm a qualidade, há outros clubes no distrito que têm mais capacidade, porque são apoiadas pelas autarquias e outros patrocinadores que em Porto Alegre nem Desportivo nem Estrela têm. Fazer uma equipa de séniores hoje em dia deve ser uma aventura. No seu tempo, nunca viveu só do futebol? Não. Eu costumava dizer que todos os anos trocava de carro à conta do futebol. A minha atividade, desde os meus... Comecei com o meu pai, criámos uma empresa, os dois. Depois abri o centro de inspeções da J. Pintão. O Sr. Pintão convidou-me, a mim e ao Rui Pinto, que é que trabalha na Câmara dos Serviços Municipalizados, que é o responsável, penso eu, e ao Raposo, fomos os 3 a abrir o centro de inspeções. Estive lá 2 anos. Depois tive um convite para iniciar no mundo segurador, e ainda hoje cá estou. Já lá vão 24 anos que estou a trabalhar no mundo segurador. Sou funcionário de uma companhia de seguros. O futebol ajudou-me muito porque consigo ter um pezinho de meio, consegui comprar algumas coisas com isso mesmo. Viajei muito à conta do futebol, também costumo dizer, mas nunca vivi do futebol, ou seja, nunca fui profissional de futebol. O máximo que foi treinar às 6 da tarde e nos sábados de manhã, mas isso era basicamente... Fiz vida de profissional de futebol quando tinha 17 anos, que estava a acabar os estudos, e cheguei a treinar de manhã e tarde, mas na época do verão. Depois tinha a escola, só treinava ao final do dia. O pai estava certo? Estava. E isso é uma máxima. Ontem o meu filho houve um jogo de júnior de iniciados Desportivo Estrela. E a equipa do Estrela é efetivamente superior à equipa do Portalegrense, e o meu filho também é um bocado agarrido, vive muito aquilo, e eu disse-lhe, liguei-lhe no sábado e disse-lhe: olha, não te esqueças que a perder também se aprende, e tu, se és o capitão da equipa, como eu já vi, tens que mudar algumas coisas e tens que ser efetivamente mais apoiante da tua equipa, porque a tua equipa, espero eu, que fique triste se perder o jogo, mas antes de entrares em campo eles têm duas pernas e 2 braços, e eu dei, por exemplo, olha, o Sporting também pensava que ia ao Alverca passear e perdeu para a Taça de Portugal. Pode acontecer amanhã, a outra equipa é superior, estamos a um nível diferente, mas o principal, tens que pensar que o futebol é mais um jogo, vais-te divertir, no final importa é que não te magoes e que saias contente com aquilo que fizeste. Sente orgulho em vê-lo a seguir assim as pisadas? Sinto, não é nada que nunca tive aquela fobia que o meu filho tivesse que ser jogador de futebol, mas gosto de ver, fico contente, principalmente porque ele fisicamente tem-se desenvolvido por causa do futebol. Eu vim novamente para o futebol com 13 anos porque tive uma gastroenterite com essa idade e perdi na ordem dos 15 quilos. E o médico disse, eu disse ao meu pai que eu achava que eu devia começar novamente a jogar futebol, mas eu dá-me graça porque... eu vejo hoje em dia os miúdos com uma dependência tal para ir treinar. Eu lembro-me que eu dormia em casa da minha avó, e depois ia às 8 da manhã, ia apanhando a malta para o caminho para irmos jogar ao Campo dos Assentos, para jogarmos às 9h30. Hoje em dia, se não forem levar os miúdos e se não os forem buscar, eles não vão treinar. Porquê? Porque eu, aquilo que tinha era o futebol.
Eles hoje em dia têm uma oferta louca, desde o telemóvel aos jogos, às redes sociais, sei lá. E aí sim, aí fico contente de o ver a praticar desporto e evitar estar um dia inteiro fechado dentro de um quarto ou dentro de uma sala ligado a uma PlayStation ou outra PlayStation qualquer. Mas vai-lhe dar o mesmo conselho que lhe deram assim? Estudos primeiro? Não, obviamente que o futebol é para brincar. Ou seja, ou era um fora de série, e os fora de séries, lembro-me, por exemplo, do filho do Pedro Canário, que já está num patamar diferente, que já está numa academia e fazia a diferença. O meu filho tem qualidades, mas não tem qualidades para ser um super-homem, nem para ser. E hoje em dia, para se poder tentar viver do futebol, e custa-me por vezes, eu costumo ir ver os jogos e por vezes afasto-me dos pais, porque ouço coisas e vejo coisas que me fazem confusão, principalmente falarem dos treinadores e para os treinadores, esquecendo que eles estão ali praticamente de borla. Se não tiverem de borla, a maior parte deles estão de borlas. E desde que salvaguardem a parte da educação, e aí sim damos um salto qualitativo muito grande, porque eu lembro-me de ser jogador de futebol, ir ver as camadas jovens aqui e ali, e ouvir coisas, ouvir os treinadores falar para os miúdos como os pais não falavam em casa, e os miúdos estão ali para aprender, não é para desaprender. Filipe, chegámos ao fim da primeira parte do Bola na Rádio, vamos fazer uma breve pausa para compromissos comerciais, voltamos já para a segunda parte. Ok. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio. Hoje estamos aqui com o Filipe Maçãs. Filipe, bem-vindo mais uma vez. Boas. Para falar da sua carreira. Saltámos aqui algumas etapas. Disse que era um central aguerrido e que dava porrada. Problemas com a arbitragem aconteceram? Aconteceram, não podemos chamar problemas. Principalmente a nível distrital, a nível nacional nem por isso, ou seja, eu lembro-me na altura, o João Cardoso, que há pouco falei, quando éramos júniores nós tínhamos uma belíssima equipa e chegámos a uma fase final com o Elétrico em que nós tínhamos tudo para ganhar e depois em casa perdemos 5-1, ou seja, tínhamos ganho na Ponte Soura e depois aqui quando bastava-nos empatar perdemos 5-1. Houve futebol, o Elétrico também tinha uma excelente equipa, mas eu lembro-me que na altura os amarelos, havia sequências de amarelos, os 4 amarelos havia um jogo, e eu lembro-me na altura, esse treinador chamou-me à parte e disse-me, isto é muito simples, tu és juvenil, estás a jogar nos júniores, mas se fores castigado novamente deixas de jogar. E isso é que era importante, essas coisas, esses pequenos pormenores faziam toda a diferença. Eu lembro-me no Nacional, poucos problemas tive com árbitros. Lembro-me por exemplo, num jogo para a Taça de Portugal, em que nós estávamos a ganhar 1-0 ao Belenenses aqui, Estrela Belenenses, um senhor chamado Isidoro Rodrigues resolveu que eu, uma falta que fiz ao meio campo, ser expulso. Agora há dias fui ver o meu miúdo lá basta, tive com o Vitor Nozes, e ele veio-me mostrar o vídeo e disse, não quer ver isso porque fui expulso, o árbitro deliberadamente prejudicou-nos e acabou com o jogo, ou seja, eles ganharam 3-1 porque eu fui expulso. Não quer dizer que o Belenenses não nos viesse a ganhar posteriormente, mas o Belenenses já vai jogar com a equipa principal contra o Estrela de Porto Alegre, que jogava na terceira divisão nessa altura, e nós estávamos a ganhar 1-0 e já tínhamos tido oportunidades para fazer mais golos. Mas depois a nível distrital, ou seja, os árbitros não tinham tanta qualidade, e havia, por assim dizer, algum abuso, quer deles, quer da minha parte, até uma certa altura. Depois houve uma altura que eu próprio pensei e disse, sendo responsável de uma equipa não me posso estar a expor a este nível. Agora, sempre fui uma pessoa que não gostava de injustiças e quem não se sente não é filho de boa gente. Mas problemas não. Ainda hoje em dia os árbitros que na altura, eu lembro-me que eu era miúdo e havia uma dupla de irmãos que era o Zé Maria Fragalho e o irmão, que eram árbitros muito duros e eram os árbitros que mais respeitados no distrital. Porquê? Porque efetivamente na altura toda a gente se conhece, porque o A é do Desportivo, o A é do Estrela, cria-se ali alguma fricção, mas nunca tive problemas. Eu costumo dizer que no futebol os problemas têm que ficar dentro do campo. A partir daí, o jogo acabou, esses problemas têm que acabar. Tenho algumas pessoas de quem gosto menos, mas não tenho nenhum inimigo no futebol. Falou há pouco de um gol que marcou. Era hábito? Era um central que marcava golos com frequência? Olha, o gol que mais gosto me deu, que mais gozo me deu no futebol foi um Desportivo Estrela, em séniores na terceira divisão,
em que ganhámos 1-0 e eu também marquei o golo. Não era hábito eu fazer golos, até o hábito foi mais tarde, ou seja, a partir de uma certa altura, pela experiência que nós vamos tendo, e porque eu, não sendo o central muito alto, tenho 1,80m, não era muito alto, e porque tinha características bem mais defensivas do que ofensivas e jogava melhor de cabeça a defender do que a atacar. Como sénior a nível nacional, lembro-me de ter feito 4 ou 5 golos, nada de especial. No distrital, aí sim fiz vários golos, principalmente de cabeça fiz vários golos. Teve convites para jogar fora da região? Tem uma carreira longa em termos de futebol aqui no distrital, mas poucos clubes até. Não teve possibilidades de sair, não quis sair. Houve conversações. Na altura não havia empresários, mas havia sempre um ou outro que procurava ganhar dinheiro com o futebol. Houve algumas conversas, mas praticamente as pessoas sabiam também que eu não iria sair, não iria largar a minha vida profissional. Eu comecei a trabalhar com 21 anos, ou seja, ainda entrei para a escola superior, mas era português e inglês, e não cheguei sequer a fazer uma cadeira, porque comecei a ganhar dinheiro, ou seja, isso faz um bocado a diferença. Comecei a ganhar dinheiro, e quando eu sempre fui muito comercial, mas ao nível do futebol houve algumas conversas, mas só meramente exploratórias. Nunca chegámos efetivamente a ter qualquer convite propriamente dito para ir para aqui ou ir para ali, porque as conversas morriam à nascença. Nunca hesitou entre a vida como futebolista e... Não, e sabe porquê? Porque quando eu comecei a jogar novamente, quando eu voltei novamente ao Portalegrense passou uma fase complicada. Antes de eu ser sénior, o Portalegrense passou uma fase complicada. Eu lembro que o Desportivo tinha uma mega equipa, e no ano em que eu estava no Castelo de Vide, o Portalegrense ganhou todos os jogos em casa e perdeu todos os jogos fora. Porquê? Porque a equipa sentia-se defraudada porque não recebia. Ou seja, andava sempre com ordenados em atrasos, e isso foi uma das coisas, felizmente ou infelizmente, que me condicionaram sempre, porque eu pensava... vou chegar ao final do mês e se estiver dependente do futebol não vou ter dinheiro para isto ou para aquilo. Representou o Desportivo e o Estrela numa altura em que a rivalidade era mais acesa. Não teve chatices com isso? Não, eu costumo dizer que agora há dias troquei umas impressões, falei com o Tozé, com o Tozé Casqueiro de Avis. Para mim foi dos melhores pontas de lança que eu vi jogar futebol. Com um poder de impulsão fantástico. Mas é engraçado, eu lembro uma vez fomos jogar, não sei se foi à Alhandra, se foi à Vila Franca, e o Belenenses foi ver o Tozé e a pessoa que mais lhe chamou a atenção era o Zé Monteiro, só que o Zé Monteiro já tinha 34 anos na altura. Mas o Tozé, falávamos agora aí há dias, e eu postei uma fotografia do Estrela, e ele disse-me que tinha jogado vários derbys e nunca tinha perdido nenhum. E eu lembro-me que pelo Desportivo, derbys com o Estrela, não me lembro de ter perdido algum, como sénior. Talvez tenha perdido, mas assim não me recordo. E tenho excelentes recordações do estádio cheio, completamente cheio. Aí sim, isso era a essência do futebol. E lembro-me perfeitamente das pessoas, quando eu troquei o Desportivo por Estrela durante aquelas 2 épocas, de não me insultarem, mas de se meterem comigo a dizer que era um vendido. Outros tempos, não é? Ou ainda sente alguma rivalidade hoje em dia? Sinto, mas muito pequena. Eu lembro, por exemplo, o meu filho jogou ontem contra o Estrela, e para ele, olha, vamos jogar contra o Estrela, mas aí... eu quando jogava contra o Estrela, mesmo em camadas jovens, e do outro lado estavam bastantes amigos meus, mas era uma coisa impressionante. Nessa semana quase não falávamos uns com os outros, era uma concentração, uma coisa louca, porque havia um derby no fim de semana. Hoje em dia isso não se sente praticamente. O que é que mudou entre estas 2 gerações que estamos aqui a falar? O que mudou foi principalmente, para mim o que mudou foi principalmente não haver futebol sénior de qualidade. Se nós tivéssemos 2 equipas como tivemos no Nacional durante anos a fio, praticamente a lutarem para subir à segunda e não para subir do distrital para o Nacional, eu acho que faz toda a diferença, porque
porque mesmo as pessoas que estão nas camadas mais jovens trabalham de uma forma diferente, têm um fim, têm uma finalidade, e aqui a finalidade é efetivamente substituírem-se à Câmara, substituírem-se aos órgãos que efetivamente nos deviam apoiar mais estas pessoas que trabalham, estou neste caso a falar em Porto Alegre, quer no Desportivo, quer no Estrela, porque o trabalho deles é muito meritório, são pessoas que podem fazer a diferença, que continuam a educar os nossos filhos, e não havendo equipas séniores de qualidade. Eu lembro-me que na minha altura todos lutávamos para ir treinar aos séniores, era chamado um júnior para ir treinar, para fazer um treino conjunto nos séniores, havia jogos de reservas em que nós íamos e era uma coisa fantástica. Hoje em dia os miúdos chegam ao júnior, aqueles que chegam, porque o campeonato de júnior se calhar tem 4 ou 5 equipas se tiver, e aqueles que chegam pensam em ir jogar para o Crato, pensam em ir jogar para a Fronteira, pensam em jogar para Gaft, e na minha altura os que iam para esses clubes eram aqueles que não tinham lugar nas equipas da cidade, ou de Elvas, ou de Campo Maior. Vejo quando fala que tem recordações bastante... tem boa memória e tem recordações bastante vivas. Episódios assim engraçados, insólitos, que queira partilhar connosco? Ou marcantes? Tenho muitos. Às vezes, por vezes juntamos-nos alguns e falamos. E quando, olha, este fim de semana em Badajoz encontrei o Francisco Teixeira, o guarda-redes, e ele disse: estás porreiro, estás quase igual. Ele jogou até mais tarde do que eu. Temos histórias fantásticas. Temos histórias de... Lembro-me uma vez de por Estrela irmos jogar. Alguém marcou o almoço no ano em que o Estrela subiu à 2ª Divisão. Íamos jogar a Alcobaça. Alguém marcou o almoço em Fátima no dia 13 de outubro. Ou seja, entrámos em Fátima, entrámos bem. Quando foi para sair, o Major Rolo na altura teve que chamar a patrulha. O jogo era às 3 e nós chegámos às 3h15 ao campo Alcobaça. Lembro de irmos a atravessar Leiria e nos íamos a equipar. Lembro que ia a ligar os pés e o autocarro travou e metade de nós fomos parar ao chão. Pronto, mas tenho muitas histórias, principalmente na equipa que orientei com o professor Landeiro nestes 6 anos. Temos histórias fantásticas. O portalegrense não tinha forma de pagar aos atletas, mas no final do ano fazíamos sempre uma viagem, fazíamos sempre um fim de semana no Algarve. Foram momentos fantásticos, as viagens eram uma odisseia, foram momentos muito bons de futebol. Vejo que recorda com alguma saudade também esse momento em que esteve a orientar a equipa. Não pensou assim seguir depois mais a sério a carreira como treinador? Não, e na altura em que houve uma altura, isto há 20 anos atrás, em que com os apoios da CE muita gente tirou o curso de treinador, de massagista, de árbitro. Porquê? Porque iam lá e recebiam algum dinheiro e ainda eram remunerados por isso. Eu na altura ainda pensei em tirar o curso de treinador. Na altura o Mário Frutuoso até se dispôs para que o clube me pagasse o curso de treinador, mas eu não me revejo como treinador. Ou seja, para mim a essência do futebol é jogar, tanto que eu continuo a jogar nos veteranos em Badajoz. Estou a fazer um campeonato de veteranos por isso mesmo, porque gosto de chegar aos domingos e equipar-me e extravasar tudo aquilo todo do stress e todas as coisas que vamos acumulando durante a semana, mas treinar não. Eu costumava dizer que nesses anos em que tive como treinador-jogador, só treinava porque jogava. E lembro-me, houve um jogo que eu estava castigado ou lesionado, que fui para o banco, uma meia-final da taça contra o Campo Mairense aqui, que eu digo assim: ainda tenho vida para isto, ou seja, morro aqui no banco, porque não me exalto, mas tenho uma forma diferente de ver o futebol. Sou uma pessoa que gosto de viver o futebol, não gosto de estar preocupado em fazer a tática A, a tática B, e principalmente, e camadas jovens então deve ser completamente muito complicado. Eu costumava dizer, a brincar, que ainda bem que estou a treinar e que o grau de exigência não é tão alto, porque ninguém recebe nada. Ou seja, eu tinha que ser exigente, mas não podia ser muito exigente, porque tinha que manter a equipa ali, porque se fosse demasiado exigente diziam-me: eu aqui não ganho nada, vou-me embora, porque não tenho que estar a aturar. Mas efetivamente não é algo que me seduza. O treinar não
às vezes na brincadeira penso e digo assim, estou a ver os miúdos a jogar e disse, eu acho que podia ajudar se fazer um treino específico de defesas. Os miúdos não têm a noção dos apoios, não sabem como é que andam a encarar uma bola que é batida por guarda-redes, não têm a ideia como é que se podem antecipar. Aí sim, aí podia ajudar, mas nunca como treinador principal. Ia-lhe perguntar como é que tinha sido deixar de jogar futebol, mas não posso, não é? Porque ainda joga. Sim, mas deixei, ou seja, eu neste momento tenho mais de 90 quilos e só eu sei como é que estou nas segundas-feiras, depois de jogar 90 minutos, é muito duro, e até porque ali há muita competitividade, mas é mesmo isso. Eu ainda joguei, perdão, eu deixei de jogar com 38, 39 anos, depois entrei nos veteranos do Porto Alegrense, e deixei de jogar nos veteranos do Porto Alegrense porque não havia organização, ou seja, quando era para irmos jogar fora jogávamos a ir 10, e quando jogávamos em casa aparecíamos 15 e todos queriam jogar, e alguns nunca tinham jogado futebol, mas pronto, fazia parte. E agora vou jogando futsal no verão, vou jogando com um grupo de amigos, e vou fazendo alguns jogos, mas agora há 2 anos que não fazia praticamente nada, e dando as minhas corridinhas para não ganhar um excesso de peso elevado, mas este ano tenho estado a fazer efetivamente desde agosto esse campeonato, e ainda bem, mantenho as duas coisas, mantenho-me ativo e mantenho o gosto pelo futebol. Mas na altura gostou de deixar assim mais a sério? Não, e costumo dizer que o desmão foi bem feito, ou seja, eu deixei de jogar a sério, deixei de jogar nos nacionais com 32 anos, à volta disso, e depois os 6 anos que tive, e o último ano então foi ridículo. O último ano eu joguei em Monforte, um grupo porreiro, malta porreira, mas o treinador, quando se apercebeu que não íamos passar à outra fase, abandonou aquilo, e eu, a pedido do Granho e da malta de Monforte, que o Granho era o presidente, mantive-me e ajudei-os como treinador, mas foi muito difícil, ou seja, foi muito difícil porque ali não havia o gosto. Eu estava habituado a ter um grupo em que havia gosto pelo futebol e todos remávamos para o mesmo lado. Aqui eu via uma arrasca para fazer 11, para juntar 11, porque tinha outras atividades, tinha outras situações, e eu fazer uma equipa e chegar ao final chegar à véspera do jogo e não saber se ia contar com o guarda-redes, se ia contar com o avançado, tirou-me um bocado desse mesmo gosto e fez-me um desmame grande. Ou seja, eu praticamente digo assim, é melhor parar por aqui, porque pela idade que tinha e porque se calhar aí também tirou a vontade de ser treinador, porque vi as dificuldades que um treinador tem hoje em dia. Continua a acompanhar o nosso futebol distrital? Mudou muito? Olha, vi um jogo do Desportivo talvez o ano passado, vi agora há dias, ia passar em Monforte, e vi um jogo o ano passado, mas não tenho acompanhado. Ou seja, faz-me alguma confusão uma equipa ser campeã e não subir consecutivamente, mas isso é a minha opinião, obviamente, e não conheço, reconheço que é difícil, porque depois a equipa que sobe não tem apoios, mas acho que devia haver sempre uma equipa do distrital que devia subir. Se não subisse a que é campeã, a outra a seguir devia subir, porque nós precisamos disso, e precisamos que os miúdos tenham a ambição de jogar no Nacional. Reconheço que é difícil, mas daquilo que tenho visto no distrital, o distrital é muito fraco comparativamente com outros anos. Conselhos deixa a quem está agora a começar uma carreira como jogador de futebol? Se dar conselhos é sempre difícil, ou seja, tem a ver com as pessoas, tem a ver com a formação das pessoas, tem principalmente a ver com aquilo que pretendem, ou seja, quem pretende ser jogador de futebol tem que fazer. Eu lembro na altura de os meus amigos dizerem: és o maricas, vais para casa. Mas eu era sagrado. Quem quer ser, eu não era profissional de futebol, mas quem quer chegar aos domingos e sentir-se bem e fazer a diferença e continuar a jogar durante muitos anos. Eu nunca tive, felizmente, uma lesão grave, e musculares, não me lembro de ter nenhuma lesão muscular, uma contratura ou outra, nunca tive uma ruptura, por exemplo. Mas isso também tem a ver, se calhar, com composição, a minha morfologia. Mas tem que haver sacrifícios, se é que se podem chamar sacrifícios, e isso eu não vejo. Por exemplo, o meu filho, houve um dia que chegou mais 500, amanhã não vai jogar futebol, é simples, porque
o meu pai, se eu chegasse às 5 da manhã, eu não saía de casa para ir jogar a bola às 9 da manhã, isso é de certeza. Mas isso tem a ver com a educação, tem a ver com a forma de estar e tem a ver principalmente com os objetivos que se tem. Quem tem objetivos de ser atleta não pode andar a perder noites e não pode andar a beber e outras coisas. Tem que haver efetivamente regra e pode haver uma exceção, mas essa exceção depois tem que ser compensada de outra forma. E há tempo para tudo. Lembro perfeitamente, desde miúdo, que sempre me disseram: há tempo para tudo. Hoje vais jogar futebol, amanhã há de haver a oportunidade de ir para aqui ou ir para ali. Lembro-me de ir às discotecas quando jogávamos aos sábados, era fantástico. Só que eu, quando chegava às discotecas, ia todo o outro e não estava habituado a deitar-me tarde, andava 3 dias a recuperar. Espero que tenha gostado desta experiência. Foi fantástico. É uma forma de me relembrar de algumas coisas e dar a minha opinião, se é que é importante. Nós agradecemos a disponibilidade, as maiores felicidades, e o Bola na Rádio volta para a semana, como sempre, na quinta-feira, às 19h. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal, com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.